Olá, eu sou o Wagner, CEO de tecnologia da Link Vagas, e hoje a gente vem aqui nesse podcast conversar um pouco sobre a tecnologia no recrutamento e seleção. Presente aqui comigo está a Cibele, a Tawane e o Juan, que agora eles vão se apresentar, e a gente vai conversar hoje, fazer um bate-papo bem leve, tranquilo, sobre como funciona o processo de recrutamento e seleção humanizado junto ao sistema da Link Vagas. Perfeito, Wagner. Que bom que a gente pode estar nesse momento aqui conversando sobre transformar o RH dentro das empresas através da tecnologia, que em algum momento pareceu distante para as pessoas, né? Ou até caro, ou até inacessível em função de várias etapas que tinha para inserir o banco de dados, por exemplo, dentro de uma empresa, né, informatizado. E a gente conseguiu que isso tudo fosse viável, fosse possível e fácil, né? A gente trabalha muito com essa palavra na Link, fácil, porque a gente realmente acredita que transformar o RH pode ser fácil. Sim, e você acredita que um sistema intuitivo agiliza o dia a dia do profissional do RH? Ah, sem dúvida. A gente trabalha nesse sistema há muitos anos. Há muitos anos a gente está desenvolvendo todas as potencialidades e tu, como o principal desenvolvedor, né, analista, desenvolvedor de todo o sistema, pode me dizer até melhor, né, o quanto que tu viu a gente avançar no dia a dia dentro das organizações depois da implantação da Link, né? Uhum. Eu enxergo muito assim na questão de evolução do sistema, né? É o tempo que o profissional perdia realizando processo, procurando currículo em caixas de e-mails, muitas vezes até em papel, né? Que hoje com 4 ou 5 cliques ele já tem um perfil traçado dentro do sistema, né? E aí ele já consegue começar o processo de seleção. Conforme as etapas de cada empresa que vai utilizar o processo de seleção, ele já consegue agilizar o processo e, de repente, em muitos casos, a gente acaba tendo a experiência do profissional lá do RH conseguir no mesmo dia fechar todo o processo seletivo, já aplicar os testes ou fazer uma entrevista presencial, né? Sabendo que o sistema facilita muito, porque já no momento que o candidato ele visualiza a vaga, ele mostra o interesse à vaga, ele já pode botar um vídeo, né? Informar um vídeo informando as suas características, quais os seus objetivos, o que ele espera da vaga. Isso facilita demais para o recrutador, né? E além do sistema poder traçar filtros, né? E agilizar. O presente também pode nos ajudar um pouquinho sobre essa experiência do usuário. Tawane, te apresenta um pouquinho e fala, né, de como a Link muda a vida dos nossos usuários profissionais de RH. Olá, eu sou a Tawane, sou responsável pela experiência do cliente da Link Vagas e com certeza muda totalmente, assim, até a mentalidade. A gente vê que muitos profissionais que tinham um certo preconceito com as tecnologias, com a inovação, com o software de recrutamento, talvez por não conhecer, né, por desconhecimento, muitos acreditam que vai substituir o profissional e a gente sabe que não tem como substituir o profissional de RH, né? É fundamental. Ele é fundamental, né? Eu quero aproveitar esse gancho para me apresentar. Eu me chamo Juan, eu sou especialista em gestão estratégica, inovação e consultor comercial. E eu quero aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta para a Cibele. Como eu trabalho há muitos anos com empresas que muitas vezes têm uma certa resistência em se adaptar a novas tecnologias, em inovar em diversos setores diferentes, eu queria te perguntar, Cibele, pensando no futuro, quais desvantagens uma empresa pode ter por ter um setor de RH defasado em tecnologia? Eu vou usar uma analogia para que a gente possa pensar junto, tá? Imagina que tu tem um ponto a chegar, um endereço que tu tenhas que ir, e tu vai a pé a esse endereço. E tu tá acostumado a ir a pé a esse endereço e tá tudo tranquilo, né? Já faz parte da tua rotina, te esforçar mais, levar mais tempo, né? Isso sempre foi assim. Então, eu sempre consegui chegar, eu demoro um pouco mais, mas tá tudo certo.
ah, existe o carro, existe a moto, existe a Diversas bicicleta, meios. veículos automotores. E aí tu pensa, será que se eu for de bike, será que se eu for utilizar um veículo, eu vou chegar mais rápido? Ah, mas é que tem um risco aí de eu não me adaptar, né? Essa é a analogia, entende? O risco, tu vai ter que fazer um processo de aprendizagem, e aí tá a Tawane para ajudar nesse processo, né? A gente tem toda uma equipe de suporte ao usuário, que vai auxiliar nesse processo. E a pergunta é: tu vai seguir indo a pé e demorando, por exemplo, 30 minutos para chegar ao teu destino, ou tu vai ganhar habilitação e ir em 5 minutos até o local? E é isso, é a agilidade. O RH que não se transformar para digital é um RH que vai ficar mais lento, é um RH que vai ter menos entregas, é um RH que, infelizmente, vai ter um desempenho aquém comparado com outros RHs. Perfeito. Então, é praticamente como se tu não tivesse mais escolha, né? Se tu trabalha numa área de gestão de pessoas e realmente tu queres mostrar resultado, tu vais precisar ter um software de recrutamento, tu vai utilizar uma plataforma e isso vai agilizar o time inteiro, vai agilizar as tuas entregas. Porque pensa que quando a gente está falando em recrutamento e seleção, a gente está olhando o processo, né? Mas o cara ou a cara que será recrutado vai fazer diferença no teu time. Vamos pensar que eu tenho uma vaga de gestor. Quanto antes eu colocar esse gestor, antes ele vai desenvolver o time, antes ele vai se preparar para trazer resultados para a empresa. E aí falo também para vagas operacionais. Se a gente tiver uma vaga operacional, tem alguém faltando para abrir a porta, tem alguém faltando para a recepção. O quanto antes eu colocar, o quanto antes eu substituir alguém que está com mau desempenho, melhor o retorno para a minha organização. E isso tem a ver com gestão de equipe, isso tem a ver com gestão de pessoas. Não tem como a gente ficar demorando quando a gente tem o recurso para fazer rápido. Então, acho que o Wagner pode complementar muito bem, já que o Wagner vem dessa área de tecnologia, de desenvolvimento. Wagner, por que as empresas hoje, em 2023, ainda têm uma resistência a implementar novos processos, novas tecnologias dentro das suas organizações? Então, Juan, eu como tendo formação de analista de sistema, né, isso é uma coisa super normal, né? Resistência à mudança. Né? Então, o profissional ele vem que está lá naquele setor fazendo um processo seletivo de maneira manual, olhando currículo por currículo, sublinhando os pontos positivos, pontos negativos do candidato. Né? Ele já tem dentro do cronograma de atividade deles aquilo bem definido, né? Mentalmente ele já tem isso bem definido. Então, quando chega um sistema que possa otimizar, né? A gente fala muito na otimização do tempo. Né? É muito importante para a empresa a otimização do tempo. Quando ele tem a possibilidade de otimizar o tempo, né? E ele precisa entender um pouquinho da dinâmica do sistema, onde entra a Tawane fazendo toda a assessoria para ele, ele se sente um pouco desconfortável, porque tem que mudar o dia a dia dele, né? Mas quando ele realiza o primeiro processo seletivo, que ele diz, olha, Juan, eu levei uma semana para fechar uma vaga de gerente comercial e hoje, usando a Link Vagas, em 2, 3 horas eu já tinha um candidato, já tinha visto vídeos de candidato, eu já tinha filtros que me mostraram com uma inteligência quais os candidatos eram mais compatíveis com a vaga. Uma vaga que às vezes é normal de receber 400, 500, 600 candidatos. Tu conseguir filtrar esses candidatos e trazer 5, 6 candidatos para apresentar para o teu superior, normalmente ele já entende a dinâmica e já muda. E aí quebra, né? Quebra a resistência. Exatamente, quebra a resistência, ele já começa a ver, olha, quanto tempo estava perdendo, né? O benefício é muito superior, né? Pensando bem, imagina, a gente hoje usa WhatsApp, né? Os e-mails. A partir de agora a gente vai se comunicar tudo por carta. Entendeu? O nosso processo, a nossa comunicação seria muito defasada. Né? Estaria totalmente fora do mercado. Então, cada vez que entra um aplicativo novo, um sistema de comunicação novo, todo mundo vai lá, testa e começa
há uma certa resistência no início, depois os usuários começam a migrar e começam a ver as vantagens, né? E o time gosta muito, né, Wagner? Eu percebo, assim, que o time de recrutamento, as pessoas que são operacionais no recrutamento, elas ficam encantadas, elas ficam, nossa, eu estou fazendo com muito mais agilidade, eu estou abrindo o sistema, eu coloco as palavras-chave e realmente, se eu quero Exato. alguém com experiência em supermercado, eu coloco a palavra-chave supermercado e vão aparecer os currículos de supermercado. Se eu quero alguém especialista em tecnologia, eu vou lá e coloco tecnologia e vai aparecer. Eu quero alguém com formação superior em administração ou áreas afins, são os currículos que vão aparecer. Então, mesmo que eu não especifique na divulgação da vaga tudo que eu quero, porque às vezes é um sigilo da empresa ou é um requisito desejável para a empresa, quando eu tenho dezenas ou centenas de currículo, fica muito mais fácil, eu trio e já aparece o sistema, ele faz para o recrutador uma mágica de administração de tempo. Ao invés de eu parar, abrir 80 currículos, eu vou especificamente só nos 8 currículos que realmente interessam. Então, imagina a gestão de várias vagas, imagina a gestão lá para o gestor final de apresentação de candidatos exatamente dentro do perfil, eu tendo perdido, né, ou investido bem menos tempo. Imagina você levar para o gestor 4, 5 currículos que não tem nada a ver com a vaga, né? Aí o candidato, quando ele chega na empresa, pode acontecer uma frustração, né, da parte do gestor. E o Então, pior, esse gestor, como ele pediu indicação antes, às vezes, mas eu mandei o currículo para a vaga, mas como que teu currículo não chegou até mim? Era exatamente o perfil que eu queria. exatamente. Ah, mas é que tinha tanto currículo na caixa Sim. que eu não cheguei no teu. Oh! É. E muitas vezes, muitos casos, a gente já aconteceu, também comigo já aconteceu, né? Às vezes a gente seleciona uma pessoa, a pessoa naquele atual momento é a mais indicada, né? E de repente a pessoa não se adapta, né, na empresa, ou a empresa não se adapta à pessoa. E caso precise contratar Com agilidade, né? com agilidade um segundo colaborador, né? O que acontece? Aí tu vai lá procurar depois na tua caixa de e-mail qual era aquele currículo que eu tinha gostado, então tu acaba perdendo tempo, aí não localiza, né? Então tem toda essa dificuldade. Já na Link Vagas você já pode deixar tudo pré-selecionado, né? Essa foi a minha primeira opção, essa é a minha segunda opção. Caso o, o contato, Selecionado o não dá selecionado, ele não venha a continuar na empresa, né? Ou às vezes acontece, muitas vezes o candidato está tudo certo para iniciar o trabalho, chega no dia ou na véspera e não aparece, ou sabe como funciona Quem nunca viveu isso, é, né, na área de pessoas, né? A recrutamento? gente, na área de recrutamento, a gente está sempre podendo receber esses feedbacks assim, né? Tá tudo certo para ele iniciar hoje, o cara desistiu e não apareceu mais na empresa. Mas aí tu já tem a tua carta na manga, tu já tem um segundo candidato, a tua segunda Teu opção banco de já, dados está organizado, teu banco de as dados está informações dos organizado. candidatos estão todas ali, né? Exatamente. Então não vai ter que parar tudo, levar mais 2, 3 dias procurando gente. Então tu já tem tudo muito, muito organizado e muito rápido, de fácil acesso, né? E além da empresa poder começar a montar seu banco de currículo próprio, né? Imagina assim, você pega e abre uma vaga de designer, né? Chove na caixa de e-mail lá, se botar, por exemplo, compartilhar o link numa rede social, envie por um e-mail. Cara, isso tu vai receber muitos currículos, tá? E daí um pouco tu precisa abrir uma outra vaga e aqueles currículos vão misturar tudo. Aí tu precisa de uma vaga administrativa, chove muito, mais bagunça, currículos, né? tá tudo misturado, né? E aí de repente tu perde um rico de um profissional ali, uma pessoa excelente, por quê? Pela falta de organização, né? Então a gente tem na plataforma uma maneira da empresa criar os setores, né? Que ela O tem, seu próprio banco, né? os setores que ela tem dentro da sua organização. E aí os currículos já vão automaticamente para dentro dessas vagas, né, que a gente chama de banco de talentos. Por exemplo, eu posso ter um banco de talentos de designer, de desenvolvedor, de atendente, de recepcionista, né, técnico em TI. Então, automaticamente, o Juan, digamos que é comercial, ele envia um currículo para o setor comercial, ele já cai naquela caixa, né, naquele banco de talentos
de gestor comercial ou assistente comercial, automaticamente, quando eu vou abrir um processo, eu vou precisar no futuro um processo, eu já tenho várias pessoas ali E filtra ali. que estão dizendo, olha, Wagner, eu sou um gestor comercial, né? Então já é um passo que tu ganha muito tempo em convidar aquela pessoa para seleção. É com 2 cliques, tu vai olhar um clique para olhar o currículo e um segundo clique para te convidar ele a participar de uma seleção automaticamente. Tu tem hoje 2 opções, ou já vai um WhatsApp direto para ele conversando, olha, Juan, tu quer participar da nossa seleção? Sim ou não? Se ele quer, ele automaticamente já entra no processo seletivo. Ou a gente pode disparar um e-mail também fazendo um convite dizendo que ele está participando da seleção, porque ele, no momento que ele se candidatou àquele banco de talentos, deu-se entender que ele tinha interesse em trabalhar na empresa, né? Caso ele não queira participar ou ele já esteja trabalhando em outra empresa, ele pode ir lá e agradecer no próprio e-mail e cancelar, né? Ele já sai do E eu processo. adoro isso na Link, né? A Link é muito fácil mesmo. E a gente sabe que dentro de uma empresa, ela funciona como engrenagens, né? Elas precisam trabalhar em alto rendimento o tempo inteiro para gerarem resultados. Então, todos os setores da empresa precisam trabalhar em alto desempenho. E no fim das contas, o que importa é o resultado, né? Então, eu vejo em muitas empresas que não conseguem atingir um resultado, não conseguem desempenhar e muitas vezes não sabem por quê. E recrutamento e seleção sendo considerado um setor que não anda. Exatamente. Então, se a gente espera alto rendimento, alto desempenho das nossas equipes dentro de uma empresa para que juntas, como engrenagens, a empresa funcione e gere resultado, a gente não pode deixar o RH de lado. A gente precisa dar ferramentas para que o RH possa desempenhar em alto nível, assim como o comercial, que tem suas ferramentas, assim como o marketing, todos os setores da empresa, né? E eu quero aproveitar para fazer uma pergunta aqui para a Tawane, que é a nossa especialista em experiência de usuário. Como ela vê a experiência de usuário no dia a dia? O usuário que eu me refiro é o recrutador, né, que vai utilizar esse software. Como tu acha que isso impacta na experiência, o software impacta na experiência do recrutador no dia a dia dele, utilizando o sistema da Link? Nossa, são inúmeras vantagens, né, pro recrutador. Eu não vejo mais como que um profissional de RH pode viver sem uma plataforma de recrutamento, porque receber currículos por e-mail, fazer planilhas, gente, não tem como mais. É A muito facilidade arcaico, né? é muito. E sem falar nos erros, né, que a Cibele comentou ali de um currículo perdido, porque o ser humano é falho, né? Ainda mais com cansaço, tu recebe 200, 300, 400 currículos no e-mail. Como é que tu olha todos esses currículos? E a plataforma não. Tu vai ali e tu pesquisa, tu filtra. Alguém com experiência em rotinas administrativas. Tu só vai colocar essa palavra-chave e vai te mostrar todos os candidatos. Não tem perigo de tu, por exemplo, no e-mail, tu ir olhar currículo por currículo e tu ia ter que ler a descrição do cargo. Ler cada descrição de cargo, de cada currículo. Imagina o cansaço. A Cibele deve saber, já fez muito isso, né? É muito engraçado. E uma questão legal que eu vejo no sistema é tu tá fazendo o processo de seleção, né? E aí, daí um pouco tu olha o currículo, ele, no lado do nome do candidato, tem uma medalhinha verde, amarela, vermelha, né? Se tu clicar na medalhinha, tu vai visualizar, né, uma classificação que algum outro recrutador já conversou com esse candidato. Porque o candidato ele está num banco de dados central do sistema, né? De repente a Cibele entrevistou esse candidato, ela já pode ter dito, é um candidato Coloquei um pontual, parecer. colocou um parecer sobre o candidato, né? Isso já agiliza um outro colega de recrutador. Então ele já vai olhar e vai ver Considerar ou não aquele considerar, candidato. né? Então ele já tem uma classificação. Às vezes o candidato ele tem uma experiência, por exemplo, em assistente administrativo, mas aí ele vê uma vaga de um setor de marketing, ele acha que ele
ele pode ir participar daquela vaga. Poder, ele pode, né? Mas de repente ele não é qualificado para aquele setor. Então, automaticamente o recrutador vai olhar ali e dizer, não, esse cara tem 15 anos de experiência em departamento financeiro, ele tem experiência em cobrança, né? Ele nunca trabalhou no marketing, está se candidatando a uma vaga de marketing. Aí você vai olhar, às vezes, o currículo, tem porque ele está se candidatando, porque de repente ele está fazendo uma faculdade de marketing, né? Mas às vezes não enquadra no atual momento. Então isso é um processo também que o sistema vem trazer uma agilidade para te poder dizer assim, olha, esse candidato ele já conversou com alguém, né, de forma humanizada, e isso pode te agilizar ainda mais o teu processo lá adiante, né, Sibeli? Quero contar uma história até que eu acho, quando a Tawane falou dos currículos por papel, quero contar uma história para os profissionais de RH que ainda imprimem currículos, né? Em 2000, no ano 2000, eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção. Antes eu estagiava e fazia alguns processos, mas realmente comecei profissionalmente a fazer recrutamento e seleção em 2000. Então, lá se vão 23 anos, né, atuando, recrutando, selecionando, entrevistando profissionais. Uma das coisas que eu me lembro, assim, de me atormentar e que talvez atormente ainda alguns profissionais hoje, que eu chegava a sonhar que a minha coberta eram currículos. É sério isso, de tanto currículo que tinha. Sim, isso é muito normal. Eu sonho com programação até hoje, né? E olha só, em 2004, então pensa que em 2004 eu paguei o equivalente, fui a São Paulo e paguei o equivalente a um carro 0.000. Era esse o valor para ter um software, uma plataforma de recrutamento e seleção. 2004, eu comprei uma plataforma, o acesso a uma plataforma, e ainda tinha o custo de 1,5 salário para manter essa plataforma. Paguei um carro 0 e mais 1,5 salário para manter a plataforma. Quando o Wagner chegou para mim e disse assim, no meio da pandemia, Sibeli, o sistema que a gente construiu, porque na sequência a gente construiu um sistema, o sistema que a gente construiu faz sentido para ti a gente disponibilizar para os RHs do Brasil, para que eles tenham acesso de forma fácil a recrutar e selecionar pessoas. Ponto, ele não precisou outra frase, né, Wagner? A ideia sempre foi democratizar o processo, né? Então, por que a Link Vagas ter, né, um banco de currículos bem grande para a região, né? Na nossa região aqui é um banco de currículos excelente, maior, né? é o maior, né? Por que ter esse banco de currículos? Disponível, ter esse monte de candidato gerando uma expectativa de ter um emprego, né? A gente estava passando por um momento de muita turbulência, né? Então eu conversei com a Sibeli, quem sabe a gente cria alguma forma de poder disponibilizar isso para outros departamentos, né? Para outros RHs. E aí que a gente iniciou a ideia da Link Vagas para democratizar o processo de recrutamento e seleção na nossa região. Claro, no início não pensamos a nível Brasil, né? E a gente começou a estudar. A gente falava em região, depois da sequência que a gente falou nacional, né? A gente começou a estudar as ferramentas concorrentes, a gente começou a verificar e a gente tinha muitos pontos positivos, né? Que a gente já tinha avançado, já tinha construído, o sistema estava praticamente pronto e a gente não sabia que não tinha fronteiras, né? A gente conseguia chegar muito rápido. Hoje a gente tem clientes por várias cidades do Brasil, que independente se ele é da região norte ou se ele está em outro estado, ele consegue montar a base dele, consultar o Banco Central de currículos, né, e fazer todo o processo. Isso é uma coisa muito, muito dinâmica, ele tem facilidade para acessar, né? E o mais importante, né, que é o nosso propósito, é deixar acessível a Link, né? A plataforma de recrutamento e seleção não é mais algo distante, é algo simples e acessível, é algo que eu posso sim investir e não é um grande investimento, é longe de um carro 0, é longe de uma moto, é longe até de uma bicicleta, é muito acessível mesmo. Então a nossa primeira premissa era ter um sistema acessível, né?
que, independente se for uma grande empresa, uma média empresa ou pequena empresa, que ela possa utilizar, né? Que ela possa ter esse benefício, porque a gente não pode visar só no benefício da empresa, né? A gente também tem que pensar nos candidatos. Então, quanto maior número de vagas que a gente tenha disponível no sistema, né? Mais gente empregada, a Mais gente gente vai ter. empregada, gira a economia, né? Então, isso é fundamental, né? Tanto para quem está procurando um emprego ou uma recolocação no mercado, tanto para quem está recrutando. A gente tem esses dois lados que a gente sempre pensou, né? E acho que vale até um agradecimento especial, né? Por todos os candidatos, os milhares de candidatos que a gente tem na Link Vagas, porque é a confiança em relação. A gente sabe que tem uma história de seriedade por trás do nome da Link, tanto minha quanto do Wagner, né? Que somos fundadores aqui e empresários, né? Mas é muito importante esse feedback do público, né? São milhares de profissionais que já conseguiram emprego pela Link e são milhares de profissionais que estão buscando melhor colocação ou uma recolocação pela Link Vagas. Então, um super agradecimento aí a todos os nossos candidatos. Sem falar na experiência do candidato, né? Do candidato Link Vagas, é totalmente diferente. Posso falar com propriedade, porque já fui candidata e fui selecionada pela Link Vagas. E a experiência é muito diferente. A gente tem um suporte ao candidato pelo WhatsApp. Qual outra plataforma que tu vai conseguir ser atendido rapidamente por um ser humano que vai te atender, vai te ajudar, porque as pessoas têm dificuldade, realmente. Muitas pessoas têm dificuldade de se cadastrar em plataforma, enviar o vídeo, que é tão necessário, né, para o recrutador, o vídeo de apresentação, e a gente tem um suporte ali de um ser humano para atender o candidato, e essa experiência faz toda a diferença. Sim. A questão do vídeo, a gente já conversou, já falou sobre isso, né? Ele é fundamental, mas o candidato, às vezes, ele tem uma certa dificuldade de gravar um vídeo, né? Ficar de frente a frente com a câmera ali é um pouco difícil. Então, às vezes, eles envia o vídeo, conversa com o suporte, ficou bom o meu vídeo, né? Como a gente tenta dar uma assessoria para ele, quem sabe tu grava com o celular em outro formato, né? Às vezes ele grava um vídeo muito longo, né? Então a gente não pode deixar o recrutador lá assistir um vídeo de 15, 20 minutos, ele vai perder muito tempo. Então a gente diz, grave um vídeo de até 2, 3 minutos ali para ser objetivo, né? Senão a pessoa também fica enrolando no vídeo e acaba não conseguindo passar a mensagem para o recrutador, né? Realmente que precisa. E além de ter tantos currículos, né? Por que ter tantos currículos? Hoje as pessoas têm uma confiança na Link Vagas, né? Na plataforma. Existe milhares de plataformas no mercado, eu respeito todas, né? Mas a gente foi muito criterioso no momento de montar a plataforma, questão de tecnologia, de segurança, né? Hoje a lei de proteção de dados, ela é muito, muito clara do que tu vai fazer, de como tu vai tratar esses currículos, né? Tem os dados sensíveis ali de todos os candidatos, né? Para quem tu vai entregar isso, de que forma tu vai entregar isso, né? Então a gente, antes de colocar o sistema a funcionar, a gente teve uma assessoria muito forte e ainda tem assessoria para manter isso totalmente regular, né? E passar essa transparência para o candidato. Olha, eu estou informando meus dados pessoais, onde eu trabalhei, meus contatos. O que a Link Vagas vai fazer com esses dados, né? A gente escuta muito falar em vazamento de dados. Mídia social vazou não sei quantos milhões de dados pessoais. Então, eu sou muito criterioso, né, no momento de ter aonde armazenar essa tecnologia, de que forma armazenar, né? Então, isso traz uma confiança do candidato, que ele vai poder acessar a plataforma, ele vai poder informar todos os seus dados, que ele tem, de forma segura, né? Graças a Deus, até hoje a gente não teve nenhum problema de invasão do sistema, porque é tudo feito manutenções preventivas, né? A gente tem que estar sempre procurando brechas, né? Que pode te trazer um problema, e antes que o problema ocorra, tu corrigir. Então, a gente precisa... Sim, tem uma equipe, Tem uma né, equipe de Wagner? profissionais da tecnologia que ficam trabalhando direto nessa Tanto questão, em né? desenvolver melhorias.
Até eu acho que o Juan sabe muito, né? Os clientes na sequência, o Juan fecha os contratos comerciais e na sequência mantém contato com o cliente, né? E eles pedem melhorias, né, Juan? Sim, exatamente. E o interessante da Link Vagas é que o Wagner pode falar um pouco melhor, mas é que a Link Vagas está sempre aberta a mudanças, a melhorar o seu sistema, né? O Wagner aqui trabalha dia e noite sempre em busca de melhorar os nossos recursos, as nossas ferramentas. E eu queria aproveitar que a gente está falando sobre experiência de usuário, né? Eu acho que aqui, nesse pouco tempo de conversa, a gente já derrubou 2 mitos, né? Que é, a Tawane falou sobre essa questão humanizada do suporte. Então, se pensa muito que por ser um sistema automatizado, ele não é humanizado. Isso não é verdade. Eu acho que isso ficou bem claro aqui. E que ele não é acessível. Porque muitos profissionais de RH ainda acreditam que vai ser algo a mais para se fazer. Vai ser uma ferramenta que ele vai precisar manusear, uma coisa nova, quando na verdade só vai facilitar. Exato, Juan. Deixa eu fazer um gancho, porque normalmente quando se implanta um sistema numa empresa, né, primeiro tu tem que abastecer esse sistema. Imagina se fosse um sistema comercial. Teria que cadastrar todos os produtos, todo o histórico, né, estoque, tudo. Na Link Vagas, não. O profissional de RH ele só consome as informações. Quem está abastecendo o sistema são os candidatos. Então, é uma série de agentes abastecendo o banco de dados para o profissional lá na outra ponta consumir. Então ele não tem que ficar fazendo cadastro. Ele tem que cadastrar, claro, ele tem que cadastrar a vaga, dizer, olha, eu preciso contratar um profissional para a área de marketing, né? Então ele vai ter que informar os benefícios que a empresa dele oferece, ele vai ter que informar os dias de trabalho, o horário de trabalho, todas as informações, se a empresa As possui descrições das algum atividades, convênio. os requisitos da vaga. Exatamente, a Sibeli ela é super experiente porque ela já deve ter A gente- aberto muitas vagas, né? Milhares. Nesses 23 anos dela de recrutadora. Ah. Então, quanto mais o profissional do RH conseguir, eu posso usar um termo, vender a sua vaga, né? Quanto mais ele conseguir demonstrar as características da vaga de forma positiva, né? Encantar o usuário, ele vai receber uma quantidade maior de currículos qualificados, né? A gente já pegou casos, a Tawane já entrou em contato com algum dos nossos clientes que abriram lá, por exemplo, atendente. Bom, atendente de quê? Né? Para quê? E para onde? Então a gente começa a qualificar ainda mais o banco de dados, né? Quando eu falo, precisamos de uma atendente administrativa que vai atuar na área de exportação, né? Então que precise que seja fluente em inglês. E aí cada vez tu vai começar a receber uns currículos mais qualificados, né? E eu tenho um exemplo até agora pensando, né? O que funciona nesses 20 anos de experiência em recrutamento e seleção, né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples que eu atendi semana passada, um usuário da plataforma, tá? O usuário da plataforma disse assim, Sibeli, eu estou divulgando uma vaga e apareceram só 5 candidatos. Daí eu digo, deixa eu dar uma olhadinha como é que tu está divulgando a vaga. Eu fiz algumas mexidas ali em relação às informações da vaga e em relação à nomenclatura do cargo e até a faixa salarial, porque é um dos motivos, né? Falando dos benefícios também, que não estavam sendo expostos de forma clara. No dia seguinte, ele me ligou e disse assim, e a gente divulgou nas ajuda, porque isso a Link Vagas tem também, né? A gente ajuda nos processos de divulgação da vaga, nas mídias sociais. E aí, ele, no dia seguinte, disse assim, Sibeli, que milagre é esse que tu fez, que de 5 passou para 53 em um dia. É isso, entende? Então, os 20 anos de experiência não é para fazer, eu sei o que vai realmente causar impacto e vai atrair o candidato. A Tu consegue informação impactar que o candidato de uma maneira que importante. ele lê o nome da vaga, ele lê a descrição da vaga, ele consegue se enxergar já na empresa, né? É Perfeito. realmente isso que eu procuro. Ah. Então, isso tu consegue atrair mais pessoas, né? E deixar o processo seletivo muito mais dinâmico. Tu fazer um processo seletivo com 5 currículos,
tu não tem muita opção, né? Não. Então, mas E às vezes tem vagas muito específicas, né? Ou vagas que estão, por exemplo, a área de TI é uma vaga, tem muitas vagas que são muito concorridas, né? E outras vagas que eu tenho poucos candidatos. Até porque o mercado está muito aquecido. Então, como que eu vou estar trazendo esse profissional e atraindo esse profissional da área de tecnologia para minha empresa? É uma demanda que hoje a gente escuta bastante e a gente ajuda, né? Onde a gente vai procurar, onde a gente vai divulgar, onde a gente vai formar esse banco de talentos na área de TI. O mercado aquecido, na área comercial, na área de TI, na área de marketing, a gente está precisando de profissionais capacitados, né? Com certeza. Então a gente precisa ter ajuda muitas vezes para divulgar e atrair os candidatos. Então, em contrapartida, a Link Vagas, ela vem buscando parceiros, né? Nós já temos algumas empresas e jornais parceiros que automaticamente, quando tu abre a vaga, ele vai divulgar nesses outros sites também, né? Então, dá maior Sites visibilidade. de emprego, diretamente conectado, algumas outras plataformas também, né? Exatamente. E a própria equipe de marketing da Link Vagas também vai trabalhar nas mídias sociais das vagas do cliente Link Vagas, né? Então, cada vez É muito benefício, né? tu consegue dar mais visibilidade, né? Quanto maior a visibilidade, mais rápido é executado o processo seletivo, né? Então, um processo que tu levava uma semana, né? Imagina, o pessoal precisava às vezes de estagiários, tinha que ir numa universidade e colar lá no mural um cartazinho, um tempo arcaico, né? Então, dos dinossauros, como a gente costuma falar. E aguardar o pessoal e chegar lá com o seu currículo impresso num envelopezinho, numa pastinha. Não Hoje, mais, né? Hoje não mais. Não tem como se pensar nisso, né? E o Juan, ele consegue nos falar um pouco mais, assim, quando ele chega na empresa, né? Ele sente as dores do profissional de RH, né? Ele sente as dores, mas muitas vezes o profissional de RH ele não é decisivo no momento de poder contratar um software, né? Uma plataforma ou não, né? Juan? Exatamente. A gente acaba vendo isso em muitas empresas, tá, Wagner? Grandes empresas, inclusive, que investem muito em softwares de gestão, por exemplo, em CRM, para a equipe comercial, que é fundamental, nas suas equipes de marketing, financeiro. E o RH, ele sempre acaba ficando um pouco de lado, ele sempre acaba ficando com o trabalho manual, aquele trabalho defasado, e que, como eu falei sobre desempenho, né? Isso reflete em toda a empresa. Isso reflete lá na ponta. E aí, eu queria até fazer uma pergunta aqui para a Tawane, aproveitando esse assunto ainda sobre experiência de usuário, que é muito importante, e sobre esses mitos que a gente derrubou aqui. Como funciona pro profissional de RH, Tawane, esse processo, essas etapas? Porque isso é muito importante, né? O profissional enxergar que realmente ele vai ter etapas ali que vão tornar o processo dele mais fácil, mais rápido, mais dinâmico, e com isso ele vai gerar resultado. Mas só para responder a pergunta do Wagner, desculpa, Wagner, eu acabei não te respondendo, eu acho que o profissional de RH, ele acaba por ficar um pouco de lado. Às vezes a gente vê na empresa que o RH ele fica uma salinha em separada. uma salinha separada do restante. Hoje em dia, eu vejo isso muito em startups, por exemplo, né? Ou empresas que já têm um conceito mais moderno, que os setores dividem o mesmo espaço. Um espaço de coworking. Quando o RH é exatamente isso, ele está em uma salinha separado de todo mundo, ele não... Com informações confidenciais. Exatamente. Então, esse profissional, ele acaba não tendo muito poder na hora de tomar uma decisão, porque ele sabe que ele precisa, ele já entendeu. Mas eu acho que a gente está aqui para empoderar esse profissional de Exatamente. RH, porque o profissional de RH, ele precisa de mais argumento, a gente está aqui para ajudar ele com argumento. A gente está aqui Exatamente. para mostrar que a plataforma vai trazer resultado para a empresa, porque a plataforma não é para trazer resultado para o RH, é para trazer resultado para o negócio. O negócio vai ser mais rentável a partir do momento que a gente tiver profissionais qualificados e bem dentro dos cargos, né? Bem com um perfil adequado aos cargos. É exatamente isso que tu falou, é empoderar o profissional, né? É ele ter recursos, ele ter informações para ele poder apresentar para o gestor, para a diretoria e mostrar, olha,
Se a gente fizer essa mudança, se a gente fizer essa transformação, esse investimento, a gente vai conseguir atingir resultados melhores, enfim. Gente, eu quero lembrar uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas pensam que um baita investimento não é. A Link Vagas veio para realmente trazer acesso à plataforma de recrutamento em nuvem. É isso, simples assim. Eu até fiz a pergunta para a Tawane, aproveitando a pergunta do Wagner, né, sobre o profissional de RH ele não ser o tomador de decisão, né? Eu acho que o que a Tawane vai nos falar agora sobre essas etapas do processo, sobre como funciona, a partir do momento que o profissional ele apresenta isso para os seus gestores, já fala por si só. Porque essas etapas já mostram como torna mais fácil, mais dinâmico e como vai gerar mais resultado ali no final. Antônio. Sim, esse é um dos grandes mitos, na verdade, em relação ao software de recrutamento, né? Que é caro, mas na verdade, primeiro que ele não é caro, não é mais, né? Não é mais o valor de um carro, que nem a Cibele pagou. Não é nem de uma bicicleta. Nem de uma Embora bicicleta. que tenha no mercado, né? É. Vários com valor Então, até mais que um carro, né? Esse é um mito bem ultrapassado, né? Não é caro e ele traz redução de custos para a empresa. Porque traz maior produtividade para o profissional de RH, ele deixa de perder tanto tempo fazendo os processos seletivos e vai dedicar o seu tempo para outras tarefas para melhorar toda a equipe, De né? desenvolvimento humano. Como né? sai caro contratar errado, né? Como muito sai caro treinar um Demais. profissional, deixar ele meses na empresa sem gerar resultado, porque contratou errado, e aí tem que dispensar o profissional, contratar de novo. Isso tudo é dinheiro da empresa, né? É aí que está a redução de custos, exatamente. Pô, Aí. eu já trabalhei em empresas grandes assim, né? Que o RH entrega o profissional pro setor e aí tu olha assim, meu Deus, e agora? Né? Uma vez um colega me disse, não, eu tenho que trabalhar com as ferramentas que me dão, né? Então, automaticamente, isso eu fiz uma reflexão, né? O processo começou mal lá no início, né? Como é que tu vai querer daqui a 3, 4 meses que essa pessoa que entrou numa vaga errada, né? Que te traga desempenho, né? Que te gere recursos lá no final, né? Se ela não está bem adequada àqueles processos, se ela não tem os conhecimentos corretos, né? Então isso é uma questão que se tu contratar mal, tu vai arrancar mal, vai ter todo o processo mal, vai ir sempre mal. Esse né? é um argumento que a gente pode utilizar. É um né? argumento, né? E uma coisa que a Link Vagas não é como o sistema lá que a Cibele comprou há 20 e tantos anos atrás. Mas o que acontece é o seguinte, tu como profissional de RH, tu consegue levar para o teu gestor, teu superior, né, que vai dar a aprovação de contratar ou não contratar uma plataforma, com o seguinte argumento, olha, eu contratei a vaga X, né, a gente iniciou o processo no dia tal, a gente conversou com 25 pessoas, fiz o processo todo e levei 1 semana e meia para te entregar o profissional. E depois o profissional lá apresentou várias características que a gente não desejava, entendeu? Mas eu posso fazer um teste na Link Vagas, se a gente fazer uma degustação do sistema, que ela vai dizer, olha, eu iniciei a vaga Y agora, em 2 dias a gente apresentou para o setor um profissional, né? O chefe do setor, o responsável pelo setor, aprovou esse profissional, né? E ele já está trabalhando. Olha quanto tempo. Bota Agilidade, né? agilidade. E bota na ponta da caneta. Quanto custa a hora de um profissional do RH hoje? Uma pessoa com experiência, né? Quanto custa para ti colocar uma pessoa errada dentro da tua empresa? Então, se tu botar tudo É barato. sai muito barato. Exatamente. Né? E além dos diversos benefícios, a gente já falou aqui dos benefícios para o candidato, para a empresa, mas para a carreira do profissional também. Eu acho que a Cibele pode falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre a questão do RH protagonista dentro da empresa, sobre como o sistema pode fazer com que esse profissional ele cresça dentro da empresa e cresça na sua carreira, né?
Eu até vou falar com 2 focos. Eu acho que no profissional de RH que está dentro das organizações e também para as consultorias de RH, que eu acho que faz muita diferença. A gente tem alguns clientes que são consultoria de gestão de pessoas, consultorias de recrutamento e seleção, né? E fez muita diferença na agilidade das entregas, né? Se a gente for pensar, hoje o profissional de RH ele tem uma demanda. E o tempo de recrutamento e seleção que leva o envolvimento com recrutar, selecionar, quando alguém solicita uma vaga, ele te toma tempo para desenvolver as pessoas que muitas vezes está no mesmo profissional, tá esse objetivo, né? A gente quer também a missão do profissional de RH, não é só o recrutamento e seleção. E às vezes, pelo envolvimento que tem no recrutamento e seleção, acaba que o profissional de RH fica só no recrutamento e seleção. E não, a gente quer esse RH mais protagonista. Até porque muitos profissionais que fazem recrutamento e seleção são capazes de muitas outras atividades e são capazes de desenvolver equipe e ajudar os líderes a desenvolverem suas equipes. Então, podem conduzir capacitações, podem conduzir sistemas de avaliação de desempenho, pesquisa de clima organizacional. A gente quer o RH fazendo tudo que ele pode entregar dentro de uma organização e não só se resumindo a recrutamento e seleção. E o profissional hoje que está no RH e está ocupando 90% do tempo dele em recrutamento e seleção, não está sobrando tempo para ele fazer atividades de desenvolvimento de equipe, ele fica subvalorizado, ele fica subaproveitado e, entrega lá para o setor de RH que ele vai dar tempo dele fazer ainda esse mês essa vaga. E aí ele corre e divulga a vaga e busca mais candidato e apresenta e não gostou e não conseguiu ainda quem ele queria. E ele fica o mês inteiro envolvido em 1, 2, 3 vagas e aí sobra tempo para olhar o clima organizacional, sobra tempo para poder desenvolver equipe, planejar ou encomendar uma palestra, planejar uma capacitação ou escutar as pessoas que muitas vezes é necessário para o desenvolvimento, fazer um plano de desenvolvimento individual, não sobra. E aí, o profissional de RH que não tem a plataforma, ele fica subaproveitado e fica resumido a um recrutador. E daqui a pouco a gente tem ali uma pessoa com uma formação, com uma pós-graduação, que poderia fazer muitas entregas melhores, muito superiores ao que ele está fazendo. E ele está se resumindo na atividade de recrutamento. E queria falar das consultorias também. A gente tem clientes consultorias. Sim. E eu tenho uma consultoria em recrutamento e seleção, já também há muitos anos aqui no mercado da região sul, e o benefício, né, Wagner? O benefício de ter, eu não imagino mais, eu como consultora, a minha equipe, né, eu tenho recrutadores, tenho selecionadores, entrevistadores, tenho uma equipe grande, e a minha equipe sem um software, meu Deus, demoraria muito mais para entrega. Para vocês terem uma ideia, fazer, por exemplo, 40 vagas, parece difícil fazer 40 vagas num mês. Para nós é barbada fazer 40 vagas no mês. Para nós é barbada. Temos que montar uma equipe nova e são 80 vagas. A gente consegue fechar 80 vagas em um mês. Mas como que tu consegue fechar com 4 pessoas 80 vagas? Consigo porque tem agilidade no sistema. A gente organiza, a gente solicita vídeo, as pessoas encaminham, a gente pré-seleciona, a gente aplica testes. Os testes é tudo online, tudo funciona. Isso se aplica a diversos segmentos, né? Mas eu quero pegar aqui como exemplo um supermercado, por exemplo, que tem uma rotatividade muito alta. Às vezes tem supermercados que abrem 10 vagas de uma vez só. Imagina a quantidade de currículos que esse supermercado recebe. Sim, até quando abre uma loja, né? Exatamente, quando abre uma nova loja, né? Recebe muitos currículos e aquilo tudo que a gente falou, da segurança, de armazenar esses currículos, tudo bem. Mas a dificuldade na hora de tu filtrar esses currículos, vamos lá, o profissional de RH que trabalha em um supermercado, ele vai ter muitas vezes 4, 5, 6, 10 vagas para preencher. Ele vai ter centenas de currículos e eu acho importante a gente mostrar para esse profissional, tentar deixar isso um pouco visual, a Tawane vai nos ajudar, a ele enxergar como funciona, né? Como funciona o nosso software, a ele ver as etapas como
né? Como elas são. Acho que a Tawane Sim. pode nos desenhar isso. Sim, o profissional vai ter toda uma organização dos seus processos seletivos, né? Vai ficar tudo muito bem organizado e, o mais importante, salvo na nuvem, né? Tu não tem perigo de perder nenhuma informação importante. Imagina como que era feito antes. Tu tinha inúmeros currículos, quantos currículos não eram perdidos, tu não tinha informação dos processos seletivos, ou tinha alguma pastinha perdida, tu não tinha como encontrar. Então, o profissional tem toda a organização dos seus processos seletivos, tudo organizado histórico. por etapa, tu vai te organizando, tu vai colocando do ladinho do candidato, solicitar vídeo recebido, encaminhe uma mensagem, agenda entrevista, tudo muito bem organizado. Facilita muito, isso reduz muito o tempo do processo A seletivo. triagem, né? Sim, São diversos filtros. nossa, são inúmeras as funcionalidades. E saber assim, ó, que tu vai entrar no teu dashboard ali inicial da vaga e ver assim os currículos, os candidatos classificados por compatibilidade da vaga, né? Então o sistema já processou isso e já vê que o candidato João lá, ele é 85% compatível com a vaga. Né? Eu queria falar sobre isso, sobre quando a gente faz na plataforma o uso correto da plataforma, né? A Tawane vai mostrar como faz a experiência, mas o muito importante, a gente cadastra a vaga e a gente tem a oportunidade de cadastrar perguntas. Eu acho que isso é um diferencial da nossa plataforma. A gente cadastra a vaga e cadastra perguntas. E aí tu pode cadastrar 3, 4, 5, 10 perguntas, né? É inúmeros, mas enfim, tu cadastra e o candidato, quando entra no teu site, olha aquela vaga, se interessa pela oportunidade e dá ok, eu quero participar dessa vaga, ele responde já aquelas perguntas. Então pensa que tu tem um filtro de triagem antes mesmo de conversar com ele. E aí tu já vê, esse aqui, as principais perguntas, por exemplo, tem carteira de habilitação, tem experiência em gestão comercial, possui veículo próprio. Detalhes da vaga que são importantes, tem disponibilidade para viagem. Eu gosto de cadastrar algumas perguntas negativas também, né? Por exemplo, você pretende se mudar da cidade, imagina uma vaga para São Paulo, você pretende se mudar de São Paulo nos próximos 3 meses? Sim. Né? A pessoa, realmente, pretendo ir embora para o Rio de Janeiro. O que acontece? Tu já sabe que aquele profissional ali, talvez ele não vá ficar tanto tempo na empresa, né? E se é uma vaga que tu quer, que tu deseja um profissional para ter um crescimento e ficar na empresa, né? Tu já faz a triagem tu já faz a antes, triagem, né? Então tu já começa a ver a compatibilidade do que o profissional tá, dos requisitos o que ele tá pretendendo da vida dele dali para frente, né? Então, automaticamente isso agiliza muito o processo. Então, assim, simplesmente entrou no dashboard, olhou, eu tenho classificado por compatibilidade, eu tenho os candidatos com vídeo, né? Tu já elimina o restante nesse momento. Então, tu já vamos olhar os que são 100% para baixo, né? Então, os a gente... Estão 100% dentro das tu perguntas que coloca mais eu ou menos uma quero. régua para ti, olha, eu quero um cara que esteja até 80%, tá? De 80% a 100%. Beleza. Quem são esses candidatos? Vão pegar os que já me apresentaram um vídeo. Ali, normalmente, tu já tem o candidato, o profissional do RH, ele já sabe quem ele vai contratar. Tem uma usuária nossa que contrata direto, né, Tawane, só pelos vídeos. Olha os vídeos e já diz, eu só vou confirmar a entrevista, mas eu gostei já de A, B ou C, né? Não, confirma a entrevista. Tu já pode mandar ou já chamar a pessoa no WhatsApp, conversar com ela, ou já agendar uma reunião online, manda muito rápido link do Meet, já conversa com a pessoa, né? Já acerta, tô disponível no mercado, ou não, eu ainda estou me recolocando no mercado, então eu ainda preciso me desligar de uma outra empresa. Então tu já combina todo o processo, é muito ligeiro, tu já tem o candidato, né? Sim, e se é uma vaga, por exemplo, que precisa de um profissional com boa comunicação, extrovertido, só no vídeo de apresentação tu já vai ver quem se encaixa ou não, né? Exatamente. Então, o candidato lá no momento que ele está se cadastrando, ele pode gravar o vídeo, assistir o vídeo, se ele não gostou, ele pode gravar de novo, né? Realmente, no momento que ele se sentir confortável, ele publica ali, né? E esse vídeo, realmente, ele vai aparecer somente para aquela vaga, né? Se tu é um candidato que tu vai participar,
porque tem candidatos, isso é normal das pessoas, né? Ele entra ali na listagem de vagas do site da Link Vagas e se candidata a todas, né? Às vezes a gente pensa, esse cara tá desesperado, mas não, realmente ele tá precisando de um trabalho, né? Ele tá passando por alguma dificuldade. Isso, a gente entende A gente entende isso. Mas, por exemplo, não é um único vídeo que ele vai fazer para todas as vagas. Cada vaga ele vai ter que se apresentar e dizer por que ele quer trabalhar naquela vaga, né? Então não fica um vídeo genérico. Isso. Eu sou o Wagner, desejo trabalhar na sua empresa. Tá, mas que informação tu passou pro RH lá, né, Sibeli? Então, automaticamente não, ele vai fazer aquele vídeo para aquela determinada vaga. No momento que aquele processo seletivo ele é encerrado, né, o sistema ele vai automaticamente eliminar aqueles vídeos. Não tem por que guardar o vídeo num processo que já foi encerrado. Se o profissional do RH quiser fazer o download desse vídeo, armazenar lá, beleza. Tu me disse que sabia vender carros, sabia vender carros importados, mas chegou agora tu nunca dirigiu um carro. Como é que pode? Né? Tá aqui teu vídeo. Tu consegue ter essa conversa com o profissional, né? Então, é uma segurança pro profissional do RH, é uma segurança do software também, que ele vai eliminar esses vídeos. Imagina que chato seria daqui a 4, 5 anos tu encontrar teu vídeo na internet, né? Cara, isso não pode acontecer. Por isso a segurança. Por isso a segurança, né? É criptografar tudo, né? E no momento que não precisa, descartar de maneira correta, né? É um dos benefícios de um software de recrutamento, né? Não descarta o currículo, né? O currículo da pessoa não é descartado. A gente descarta os dados daquela seleção que ele participou, né? Informações confidenciais daquele processo seletivo que ele participou, né? E eu quero mandar um recado agora para ti, que é gestor de uma empresa. Nenhum processo que vá se implementar em qualquer setor, em qualquer empresa, ele vai gerar resultado imediato. Então a gente sabe que muitas empresas contratam qualquer coisa, qualquer serviço, qualquer produto esperando um resultado imediato. E não é assim, né? Então a gente precisa mostrar para os gestores, principalmente, para quem vai junto com o profissional de RH tomar essa decisão de contratar o software, é que assim como um software de gestão, ele precisa de tempo, ele precisa de um processo de maturação dentro da empresa para gerar resultado. Nada funciona da noite para o dia, né? Então, precisa de uma adaptação. O software, como a gente já falou aqui várias vezes, ele é acessível, não só para um profissional de RH especialista nessa área de recrutamento, mas para um gestor que eventualmente faça o processo, conduza esse processo dentro da empresa, ele é acessível. Então, esse profissional que vai utilizar essa empresa, que vai contratar, precisa ter em mente que se leva um tempo, né, para captar candidatos, muitas vezes, para ter candidatos de alto nível no seu banco de talentos. Então, isso requer um tempo e a gente está aqui para dar um suporte. Isso, né? A gente tem que dar o suporte para ele ter esse benefício, né? Mas também parte dele, Juan, também realizar algumas adequações, né? Ter um trabalho conosco no seu site, lá dentro das suas mídias sociais, ter um linkzinho para onde a pessoa vai cadastrar os seus currículos, né? Isso é atrativo, né? Mostrar os benefícios que a empresa oferece, porque pensa que hoje as pessoas querem enxergar o propósito da empresa antes de se cadastrar na vaga, querem entender para que serve essa empresa. E uma das coisas que a gente tem visto é crescer o número de trabalho voluntariado e muita gente pedindo demissão porque não está satisfeito em relação à sua empresa. E como que a gente olha esses dois momentos, né? As pessoas estão engajadas em negócios que se aproximam dos seus propósitos também. Então, é muito importante, na hora da gente divulgar uma vaga, a gente mostrar um pouquinho mais sobre a empresa. Então, se tu tiver um trabalho conosco no teu site, muita gente pode se engajar com o teu propósito, pode se engajar com o teu negócio, com a tua missão e querer trabalhar contigo. E que bom quando eu consigo enxergar quem são as pessoas que realmente querem trabalhar comigo e não só as pessoas que estão distribuindo o currículo, né? Quem são as pessoas que querem trabalhar na minha empresa?
E a gente tem vários gerentes que utilizam o sistema. Então, a gente está falando muito em profissional de RH, mas tem gerente que utiliza o sistema e o gerente vai lá, divulga a vaga e ele mesmo tria e já separa e achou que aquilo mudou a vida dele. Por que que mudou a vida do gerente? Porque antes ele não sabia nem por onde começar a divulgação da vaga, né? E ele pedia para alguém ajudar ou pedir indicação e ficava demorando nesse processo. Hoje o gerente vai lá, especifica a vaga que ele quer, descreve os requisitos no sistema e no dia seguinte ele já tem candidatos e ele já tria. Então vamos pensar que eu estou abrindo uma vaga de vendedor, né? Vendedor, ou alguma vaga de auxiliar de indústria, enfim, qualquer segmento, né? Peguei, coloquei a vaga no site, no outro dia eu já olho e eu já tenho, eu gerente, vou lá e trio, eu quero alguém com experiência em automóveis. Já vai aparecer todos É os quase como um funil de vendas, né? Isso eu vejo muito nas vagas para escritório de contabilidade, né? Grande parte do escritório de contabilidade utiliza um sistema lá, agora eu não recordo o nome, mas o sistema é super complexo e atende todas as áreas praticamente 100% do escritório, né? E aí eles preciso de um profissional que já saiba o sistema, né? Porque no mínimo ele perde um mês sentado no lado do outro aprendendo a usar o sistema, né? Então, E com a palavra-chave, com a né? palavra-chave a gente coloca o nome do sistema lá e automaticamente a gente já tem a lista das pessoas que já colocaram no currículo e É trabalharam. algo que o recrutador levaria horas ou até mesmo dias olhando currículo por currículo e Por o e-mail, sistema né? faz em segundos. Entrevistando a pessoa e fazendo a pergunta. Tu já É. mexeu com o sistema X? Não. O outro, já. Né? Aí tu anota ali, aí você conhece o meu sistema. Então, facilita demais, né? Também a gente tem casos de franquias que utilizam a Link Vagas, né? A franqueadora lá normalmente tem lá um trabalho conosco, né? Na franqueadora, mas pega a nível Brasil, né? Por exemplo, aqui que nós estamos na região sul do Rio Grande do Sul, né? Temos franquias de segmento de food que acontece, não tem a característica dos profissionais da região, não entram lá no site do franqueador, né, para se candidatar. Então eles tinham muita dificuldade de recrutar, né? E também não pode botar uma vaga, um cartaz dentro da loja dizendo, envie seu currículo, né? Foge um pouco da política da franquia. Então eles enxergaram na Link Vagas a possibilidade de ter uma maneira, um canal paralelo, tá, de captar currículos da região, eles estão da operação, né? E ter uma maior facilidade assim, de encontrar pessoas que desejam vir trabalhar naquela loja, naquela franquia, né? E a gente tem, por exemplo, nessa franquia mesmo que tu está falando, acho que imagino qual seja, tem, por exemplo, drive-thru, né? Quem é que vai colocar num site, né? Quero trabalhar no drive-thru. Mas quando tu divulga a vaga e a pessoa, drive-thru, eu gosto. Então já se candidata, tu pensa que tu já também criou um monte de gente que quer trabalhar. Então tu não precisa fazer a pergunta, queres drive-thru? Não, eu trabalho já, eu tô acostumado com os horários, tá tudo certo. E só para finalizar aqui, Rua, essa franquia, quando ela abriu a vaga, né, ela botou atendente, me lembro até hoje, ela botou atendente de lanchonete, né? Tá, tudo bem. Não vai rolar, né? Atendente de lanchonete, pode ser de uma grande franquia, pode ser de uma rodoviária, pode ser de uma padaria, sei lá, né? No momento que a gente colocou no cadastro da empresa, o logo, a descrição que a pessoa ia fazer, pum, foi um currículo entrando um atrás do outro, né? Porque as pessoas realmente, eu gostaria de trabalhar, é uma empresa de nome super Onde forte. eu vou aprender, né? Onde eu vou aprender que o profissional, ele não vai entrar ali sendo sempre a mesma coisa, ele vai ter possibilidade de crescimento, de repente até ser um gerente de loja, né? Então, automaticamente, ele enxergou um local que ele pudesse estar mais próximo dessa franquia, né? E aí, ali acontece o recrutamento, né? Então, também depende da franquia ter a possibilidade de fazer a contratação, né? De ter uma mídia social ativa para esse candidato encontrar o seu link, né? A gente disponibiliza um QR Code também, né?
Isso acontece em muitos locais que o pessoal chega, eu queria entregar o Comércio, currículo. né? O pessoal chega no comércio, eu queria deixar um currículo, né? Aí acaba deixando com uma vendedora, ou no caixa, né? Em vários locais assim não adequados, esse currículo se perde, né? Então, ou envia por e-mail, anota o e-mail errado. Tem todo esse lado negativo. Então a gente já tem um QR Code com o nome da empresa, né? Comércio é muito comum a gente ter isso, em comércio, laboratórios. Chega na recepção, pega o celular, lê o QR Code, já entra direto no banco de talentos daquela empresa, né? Então a pessoa não precisa estar gastando com papel, com impressão, para deixar um currículo que muitas vezes vai para o lixo, né? Ou não vai chegar até a mão do profissional do RH. E uma das coisas que eu escuto, assim, não sei, Rô, se tu escuta também, mas eu não tenho tanta vaga, assim. Sim, sim, sim. Muitas empresas usam esse argumento, né? Que na verdade não tem tanta vaga assim, abre uma vaga de vez em quando. Mas a gente sabe que por mais que uma empresa muitas vezes ela tenha uma vaga agora, aí daqui 2 meses ela pode ter outra vaga. Sempre, em qualquer setor, há períodos em que tu vai contratar muito. Tu vai precisar contratar. E a gente, por tudo que a gente já falou aqui, eu acho que já ficou muito claro. Tu pode ter uma vaga só. Preencher uma vaga não é fácil. Preencher uma vaga, não importa o cargo, não é fácil. Então tu precisa de ferramentas para isso. E ainda que tu passe 1 mês, 2 meses, 3 meses, muitas vezes sem preencher uma vaga, tu precisa já ter a ferramenta no momento que ela se fizer necessária, né? Eu até queria tocar em um ponto, pensando no meu lado profissional, né? Na minha área, principalmente. Eu vejo muito, me deparo muito com profissionais de cargos de liderança, cargos gerenciais, que hoje têm o privilégio de ter diversas empresas oferecendo cargos e ele poder, muitas vezes, decidir em qual empresa ele vai trabalhar. Isso acontece. Né? Ele tem, às vezes, 2, 3 opções de empresas. No ramo da tecnologia, isso é muito E comum. ele pode decidir. E uma coisa que se leva muito em consideração, eu acho que talvez a principal, é o que a empresa vai oferecer para ele em questão de ferramenta, de recurso. Então, hoje em dia, muitos profissionais em cargos de liderança, eles decidem não trabalhar em uma determinada empresa porque ela não oferece as ferramentas que ele precisa para desempenhar aquele nível que ele sabe que para a carreira dele e para atingir os resultados que ele espera, que ele deseja, ele precisa ter. Isso não é diferente com um profissional de RH, né? A gente tem profissionais de RH que ele vai esperar da empresa que ela quase obrigatório, é quase um pré-requisito, porque a gente pensa muito no lado da empresa, que a empresa ela determina os pré-requisitos para um profissional. Né? Aqueles requisitos básicos que se coloca geralmente nas vagas. Mas muitos profissionais também levam em conta alguns requisitos para trabalhar em determinadas empresas. Sim, e se tu quer um RH qualificado, exatamente, tu vai ter que investir. É obrigatório. E o processo de seleção numa empresa que não tem grande frequência, né? Eu acredito que é o mais difícil, né? Porque não tem muita frequência, né? De processos seletivos abertos. Porque é uma empresa, de repente, que ela tem um bom salário, tem bons benefícios, né? Quem entra lá se sente confortável dentro daquela empresa e não quer sair, né? Fica por anos trabalhando ali, né? E cada vez que tu precisa abrir uma vaga, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque... Ou paga bem mais caro para uma consultoria. Ou paga bem mais caro na consultoria, porque eu tenho que colocar um profissional de alto nível naquele local, né? Muitas vezes eu não tenho banco de currículos, porque eu não preciso, né? Raramente eu preciso. E aí, um Deus nos acuda, tem que achar pessoas, né? Exatamente. E aí tu vai pela indicação, né? Eu conheço um amigo, indico um amigo. Mas, cara, indicar um amigo, tudo bem, é legal, né? Tu vai ter uma pessoa de confiança. Mas tu fecha os olhos pro mundo, para todas as outras pessoas qualificadas que estão ali na tua volta, né, Sibeli? Então, tu tem uma pessoa de confiança, é ótimo,
né? Imagina tu ter uma pessoa de confiança e que seja qualificada, né? Tu acaba não dando oportunidade de olhar para o mercado e trazer pessoas que realmente entendam E agreguem, né? que agrega o teu negócio, né? E às vezes é um profissional que sai da empresa e que muitas vezes pega a empresa desprevenida. E ela não tem alguém de imediato para colocar no lugar, para substituir aquela pessoa. E às vezes é um cargo que deixa a empresa... fundamental, né? É fundamental, deixa a empresa Potencializa resultados. de pernas para o ar, né? Então a empresa precisa conseguir rapidamente contratar alguém. E aí não adianta a empresa chegar nesse momento, nesse ponto, e decidir, não, agora eu vou contratar um software de recrutamento. Ela tem que ter construído isso, né? Porque aí ela vai... Não é em 2 dias que tu vai exato. fazer, Por tu isso, vai organizar Por tudo. isso que eu fiz questão de falar que não é imediato. Precisa de um tempo. A empresa precisa se preparar, né? E eu acho que isso deve... Mas as empresas inteligentes, elas têm trabalhado com software de recrutamento, Exato. né? As empresas inteligentes que têm profissionais de RH atualizados, que têm profissionais de RH que realmente se preocupam com a continuidade do time, eles já implantaram a plataforma. E se ainda não implantaram, estão pesquisando para implantar. Porque realmente não cabe mais em nenhum mindset as pessoas pensarem em ainda fazer recrutamento de forma manual. O profissional de RH, o gestor, o líder que quer ter perenidade com seu time, que quer ter continuidade nas relações que ele estabelece com o mercado de novos profissionais, ele precisa ter o banco de currículos atualizados. E a Link traz essa solução. Sim, e as empresas que têm essa baixa rotatividade, elas têm a possibilidade de ir formando o seu banco de talentos, né? Vai cadastrando ali por cargos, por setor. Quando precisar abrir a vaga, vai estar tudo ali, os candidatos vão estar todos ali, tu só vai ali acessar os candidatos, vai verificar por compatibilidade, eles vão aparecer, eles podem ter enviado os vídeos de apresentação, tu pode ir visualizando e tu pode encaminhar aquele candidato ali, que está no teu banco de talentos, para um processo seletivo E que está em aí andamento. sim é rápido o processo, né? Porque a gente construiu, porque a gente entendeu que ter uma plataforma era a solução para ter um recrutamento e seleção ágil. Eu ter um trabalho conosco no site foi importante para eu responder rápido uma recolocação de uma posição que foi aberta, porque o mercado é dinâmico. Daqui a pouco o meu melhor gerente é captado pela concorrência, e aí o que eu faço? E o gerente chega e diz assim, amanhã tô indo, porque a proposta salarial foi muito boa. Então tu tem que ter a plataforma para ter recurso de substituir rápido esse profissional que é importantíssimo para os teus resultados. Eu até quero contar aqui uma experiência minha, de alguns anos atrás. Eu encaminhei meu currículo por e-mail para uma empresa que estava contratando, por e-mail, né? Ela colocava lá o e-mail para os candidatos enviarem e colocar a vaga no título do e-mail. Eu não fui chamado para a entrevista. 2 anos depois, eu sabia quem estava entrevistando. 2 anos depois, eu tive a oportunidade de trabalhar com essa pessoa. E comentei com ela que não tinha sido chamado para a entrevista. E ela disse para mim que tinha recebido mais de 500 currículos por e-mail. 500 currículos por e-mail. Isso é super normal, ué. Ela me conhecia, ela não viu o meu currículo. E ela ficou muito chateada, porque eu perdi a oportunidade de trabalhar com ela e ela perdeu a oportunidade de trabalhar comigo, porque eu enviei um currículo por e-mail que ela não viu. Porque ninguém, e aqui um recado para o profissional de RH, tá? Nenhum profissional de RH tem capacidade de analisar com qualidade, com eficiência, 500 currículos que recebe por e-mail. Em uma semana. Ninguém consegue. E a gente sabe que a vaga ela não vai ficar aberta durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. A empresa, geralmente, o profissional de RH, ele vai precisar contratar em 1 semana ou 2. Então, ele não vai dar conta de ver tantos currículos. Quando é uma empresa em expansão, aí tu vai abrindo os cargos e as vagas, né? E isso é bom que o candidato também entenda, tá? A empresa que recebe currículos por e-mail dificilmente vai ver o teu currículo.
Então, o candidato, eu acho que hoje os candidatos eles já se dão conta disso. Eu, pelo menos, tendo contato com algumas pessoas que se candidatam, eu tenho percebido isso, que eles já priorizam se candidatar Nas plataformas. quando é por uma plataforma, quando não é por e-mail, né? É aí que a automatização do processo entra para evitar as falhas humanas, né? Porque tu imagina analisar esses 500 currículos e tu quer alguém que tenha uma experiência específica. E tu vai olhar a descrição de cargo em cada um desses currículos, 500 currículos, gente, não tem como. E com uma plataforma de recrutamento, não. Tu vai ali, tu coloca na palavra-chave o que tu quer, o requisito que tu quer, e vai aparecer todos os candidatos que tiverem no seu cadastro aquele requisito. Não tem perigo de errar na hora de fazer a triagem de currículos, né? Uhum. Eu até brinquei e falei que é como um funil de vendas, né? E realmente, para os gestores que estão já bem habituados com essa ferramenta, né? Com um CRM, por exemplo, para ter lá o seu funil de vendas, e que possam ter interesse em utilizar o software da Link, é muito parecido, né, Wagner? É muito parecido. Hoje a palavra do momento é o lead, né? Você tem um lead Exatamente. quente, né? E, na verdade, se tem um candidato, comparando com lead quente, é um candidato muito Exato. compatível à área que tu precisa, né? Preencher dentro da empresa. E a Link Exato. consegue ver A Link quem consegue, é o né? lead quente para essa Sim. vaga, né? Perfeito, perfeito. Dentro da plataforma da Link, nós temos o funil ali, né? Uhum. Não é um funil de vendas, é um funil de contratação, né? Que onde entra lá os 500 candidatos na vaga e tu consegue tirar um, né? E se tu precisar tirar 2, 3, também tu consegue tirar na outra ponta. Então, ter um sistema inteligente que te ajude, né? Ter um sistema inteligente que te ajude de forma rápida também. Não pode botar para processar agora e amanhã tu ter o relatório, né? Tu tem que ter as informações de forma rápida. Esse candidato não compareceu na entrevista presencial, já tem que chamar o segundo. Então, tudo tu consegue agilizar. E uma coisa que eu acho muito importante a gente reforçar aqui é que não existe plataforma no mundo que atenda todas as necessidades. Todas. Não existe. Em nenhuma área. Né? Então, existem plataformas com funções, cada uma com a sua função. Então, muitas vezes, eu, como gestor comercial, eu utilizo mais de uma ferramenta, mais de uma plataforma, porque cada uma vai ter as suas funcionalidades que vão complementar o meu trabalho. No RH não é diferente. Existe o nosso software da Link, que ele tem essa função principal de triar esses currículos. Né? Então, muitas vezes o profissional ele espera que seja uma plataforma, ele não espera isso só da Link, ele espera isso de outras também, espera que seja uma plataforma que vá transformar o RH dele de ponta a ponta. E não existe plataforma que faça isso. Cada plataforma tem a sua função e muitas vezes o profissional ele vai precisar de mais de uma ferramenta, porque é assim em todas as áreas. Né? Eu acho que com esse nosso momento aqui a gente finaliza nosso podcast aí de 1 hora, já que rodou, né? Nosso primeiro episódio, agradecendo aí a nossa mesa, né? Obrigada, É muito Wagner. bom sempre conversar sobre tecnologia, sobre recrutamento e seleção, né? É uma área que encanta, me encanta também, né? Porque tu tá trabalhando diretamente com as pessoas que estão procurando uma perspectiva de melhoria em suas vidas, né? E aí tu conseguir aproximar pessoas e empresas, né? É algo que me encanta muito. Então, eu queria agradecer também a oportunidade de conversar com esse tema, né? Com pessoas que têm muita experiência, tanto na parte comercial quanto na parte de recrutamento e seleção, né? E a gente trazer esses 3 braços, que é tecnologia, conhecimento na área, né? E o mercado de trabalho, e mercado também das empresas, que as empresas procuram, é sensacional. Eu acho que foi uma grande oportunidade para que as pessoas possam ver que realmente a Link, ela tem na sua essência, ela é construída desde a base por pessoas que entendem as dores do recrutador, né, da empresa. Né? Tanto a Cibele, que é especialista nessa área de RH, quanto o Wagner, que é especialista em tecnologia, em desenvolvimento de softwares.
Então, quero agradecer vocês também. Muito obrigado. Foi uma ótima conversa, né? A Tawane também, que é a nossa especialista em experiência do usuário, que entende como ninguém aqui. Eu acho que é quem mais domina essa parte de realmente entender o lado do candidato e do recrutador que utiliza o software. Sim, o Wagner falou ali, muito importante, né? É muito gratificante tu conseguir unir, né, o candidato e o recrutador, tu conseguir dar esse suporte também humano, tanto para o candidato quanto para o recrutador, e a Link proporciona isso. E foi muito bom conversar com você sobre isso e quebrar alguns mitos, né? Alguns preconceitos em relação ao software de recrutamento. Na verdade, trazendo todos os benefícios, né? Sim. Que não tem mais volta. Eu acho que esse é o insight, né? Não tem mais volta. A gente precisa de uma plataforma de recrutamento para mostrar resultados e para as empresas atingirem os seus resultados mais ágeis. E a gente sabe, só para complementar, para finalizar aqui, pessoal, a gente sabe que se tratando de tecnologia, sempre quem demora para implementar, para se adaptar, acaba ficando para trás e se arrepende por não ter acompanhado, porque não tem volta, como a É Sibeli mais do que falou, uma tendência de mercado, não tem volta. né? É uma transformação. Tu falou agora e eu lembrei, ainda dá tempo de falar, de um caso específico de um cliente nosso, consultoria de RH, que deixou de aceitar novos clientes, porque não tinha como, não tinha uma plataforma de recrutamento, triava por e-mail e deixou de Exatamente. receber novos clientes. Exatamente. Imagina, gente. É. Tá perdendo dinheiro, né? Exatamente. Ela perdeu de verdade, gente. Esse caso foi muito importante tu trazer para a discussão, porque nesse caso essa empresa perdeu realmente uma grande oportunidade de crescer, porque não tinha como atender a demanda, né? Ela não estava preparada ainda. E aí eu Sim. pergunto, que escolha é essa, né? Que escolha é essa? Exato. É uma escolha que não tá errada. A gente precisa escolher utilizar a plataforma para permitir o desenvolvimento. Exatamente. Ok, pessoal? Ok, fechou então. Valeu. Isso. Valeu. Valeu. Até a Até próxima. mais. É.